Boa tarde, sejam bem-vindas a mais uma aula dos nossos blocos. Primeira aula do nosso box 10, Box Entender 10. E hoje a gente vai começar fazendo a nossa caixa em Scrap Decor, certo? Oi, Edi, tudo bem? Oi, Rê, boa tarde. Então eu vou aproveitar aqui enquanto o pessoal vai entrando, só para passar uma listinha aqui nessa parte, onde a gente já havia pintado, certo? Rê, você que tá aí pelo Face, tá com som normal? Oi, Kátia, Marcinha, tudo bem? Obrigada. Tá, eu vou dar só essa lixadinha aqui. Mais na bordinha, que é onde a gente vai conseguir, tá bom? Lixar, é onde vai aparecer também, porque a gente vai revestir o outro papel, né? Então... Oi, Flavinha. Oi, Lu. Então, meninas, ele segue internado, né? O papai segue internado, fazendo a investigação dos exames pra, né, com aquela questão que talvez possa ser alguma coisa do coração. Mas muitos exames, como tem aplicação de contraste, às vezes os médicos esperam um pouco para ver se realmente se não tem um outro caminho, até porque ele tem alergia a frutos do mar e daí precisa evitar, né? Tem que tomar um antialérgico por conta do iodo e tudo mais. Então tá aguardando. Ia fazer um exame que chama angiotomografia, mas ainda não fez. Fez agora recente uma ressonância e tá aguardando aqui os médicos, né? O cardiologista vai decidir. Mas agradeço o carinho de vocês, viu? Então, ó, lixei essa bordinha e vou lixar essa parte aqui. Essa bordinha aqui também, que eu passei, ó. E aqui. Amém, obrigada. Vou tirar o pó. Deixa eu até tirar esse plastiquinho também. E aí a gente vai tirar então
a medida da nossa caixinha para fazer o nosso revestimento, tá? A minha caixinha, eu sempre falo nessa parte para vocês darem uma confirmada na caixinha de vocês, porque às vezes dá diferença de uma para outra, certo? Então, ó, 12,4. E aqui, 22,5. A tampa é isso, tá? E aqui a gente vai fazer 5 centímetros de altura na lateral. Aqui já são 11,5. E aqui já são 21,5. Então, na minha caixinha deu 11,5 por 21,5 e 5 de altura. E 12,4 por 22,5 aqui, tá bom? Essa parte interna a gente vai cortar, mas a gente vai fazer de uma forma... Ah, esqueci, a tampinha também dessa vez a gente vai fazer, tá? Vamos cortar com 2,5. Vamos cortar com 2,5. Essa parte a gente vai forrar com o craft, porque eu quero fazer depois uma técnica de chuvinha. Então, essa parte interna a gente não vai fazer estampado, tá? A gente vai fazer com o craft. Então, vou vir aqui. E a gente vai cortar aqui o papel. Então, a primeira medida que a gente vai cortar é 12,4. Por 22,5. Aí, essa faixinha aqui, ó, eu já vou cortar ela 2,5 e 2,5, que é a da tampa, tá? 2,5 e 2,5. Meio, 2,5. E essa parte aqui que sobrou também desse mesmo papel, a gente vai tirar de 20, primeiro a altura 22,5, para depois fazer o mesmo 2,5, 2,5. Então, com uma folha eu vou fazer a tampa e com a outra folha eu vou fazer a parte de baixo. Agora aqui, eu vou tirar 11,5. E aqui, na verdade, eu vou ter que cortar preciso, viu? Não vai nem ser 5, porque senão a gente não vai conseguir, vai faltar um pedacinho. Então, vamos ver, se a gente cortar 4,7, eu acho que a gente consegue. Vamos ver. Eu acho que vai dar certinho aqui. Vai.
Mas assim, é sem margem de milímetro, certo? Então, ao invés de cortar por 5, a gente vai ter que cortar certinho, por 4,7 aqui, que é a altura, porque vai dar a sobra certinha do papel, tá bom? E aqui na tampa, aliás, aqui nessa parte, por 21,5. Por 21,5. Certo? Por 21,5. E aqui, vamos lá. Também vai ser 4,7 por 4,7. Não, essa parte não vai dar por maneira nenhuma. Então, o que a gente vai fazer? Vou ter que pegar, sim, um papel. A gente não vai conseguir fazer só com esse. Deixa eu ver qual que eu vou pegar então aqui, gente. Nessa mudança de planos aqui. Como eu quero chapiscar de branco... Ai, perdão, aqui. Quem tá no Insta, desculpa. Vamos fazer o seguinte, como eu quero chapiscar de branco o craft para dar aquele efeito que eu falei pra vocês, eu vou usar, pra fazer as laterais, essa cor aqui, senão vai ficar muito remendo e de repente, se tiver uma diferencinha na caixinha de vocês, vai ficar mal acabado. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai manter bordas da tampa, vocês vão entender, com o craft, e as bordas dessa parte de baixo, a gente vai fazer toda nesse perolado aqui que vocês têm. Então, sim, eu vou cortar 5 faixas dele com 5 centímetros, tá? Não vamos usar o 4,7, porque vai ficar muito remendado ali. Vamos usar aqui. A gente faz só as laterais dele, que vai ficar tão bonito quanto. A minha ideia de usar esses papéis mais básicos e fazer o efeito de chuvinha era justamente para otimizar o tempo de pintura, mas e também otimizar o valor que a gente gasta, porque às vezes quando é uma encomenda muito grande, né, o papel às vezes de scrapbook acaba encarecendo. Então a ideia de usar um papel liso e fazer um efeito era justamente para fazer um acabamento bonito e acessível. Aqui dá até na mesma faixa. Na hora que eu estiver colando, vocês vão entender. Desculpa essa pequena confusãozinha. Então, a tampa, ela vai ficar toda no craft. E a parte de baixo a gente vai mesclar craft com perolado, tá bom? E vai ficar bem bonito, não se preocupe. Vamos para a nossa colagem, então. Com cola branca. Hoje eu estou usando essa daqui da My Memories, mas a gente pode usar da Gliarte, da Acrylex, a cola branca de preferência de vocês. Pincelzinho de cerdas, pra quem tá chegando agora, né? E ainda não viu como a gente faz. Vamos pegar a nossa dobradeira e vou pegar um rolinho também. Vamos começar pela parte de baixo. Sempre pela lateral. Oi, Tati. Boa tarde. Sempre aqui pela lateral. Passa a cola com o pincelzinho. E aí a gente vai jogar um pouquinho de papel lá pra baixo, certo? A gente sempre faz aquela margenzinha. Se a gente cortasse com 4,7, ia ficar muito justinho.
lado oposto e faço a outra. Outra lateral. Sempre mantendo a margenzinha lá embaixo. E deixando um pouquinho aqui pra cima pra gente lixar, tá? Então, ó, vai ficar um fiozinho lá na parte de baixo. Um fiozinho coladinho. Oi, Rô, tudo bem? Aqui coladinho. E agora a gente vai fazer então a lateralzinha menor, mas mantendo a mesmo detalhe, tá? Margenzinha lá embaixo. Às vezes o papel faz que nem aconteceu agora, que parece que ele tá um pouquinho maior, né? Não cortem, centralizem e joguem um pouquinho para cada lado, como eu fiz aqui, ó. Porque às vezes esse 1 milímetro que você cortar vai ser o que vai faltar na hora do acabamento. Principalmente quando a gente tá falando de um papel mega clarinho que nem esse, né? Com fundo de MDF. Então, sempre tenta dar uma balanceada ao invés de tirar e refilar, tá bom? Aqui. Vamos fazer também a margenzinha. E aí, a gente vai lá no fundo. A gente vai lá no fundo e ó, aqui a gente vai com o rolinho. Bem rapidinho, a gente já faz o revestimento. Feito isso aqui, já vamos com o papel lá embaixo. Na quantidade de cola que eu consiga, sempre lembra movimentar o meu papel, né? Se eu passo a cola muito sequinha, o que acontece? Eu não consigo andar com o meu papel. Então, eu venho e passo a minha espátula. Passei a espátula, vou com a dobradeira nos cantinhos.
E aí, ó, rapidamente a gente já faz o nosso revestimento. Ronalda, um beijo grande, viu? Vai nos dando notícia. E agora a gente vai fazer a tampinha, então. E a tampinha, dessa vez eu resolvi também fazer o revestimento, tá? Normalmente a gente pinta, mas como eu quis fazer, né, trazer também a possibilidade de quem gosta de revestir 100%, quanto menos tinta melhor, a gente vai fazer essa margenzinha. Ela é um pouquinho mais tintinha nessa hora de encaixar o papel, mas ela faz, tá? É uma forçadinha com a dobradeira que ela vai. E a mesma coisa, vamos fazer lado a lado. Como o craft é um pouquinho mais durinho, às vezes ele é chatinho de fazer o rebaixo. Mas qualquer coisa tira e volta de novo. Certo? Não. Último ladinho, pra gente fazer nossa lateral. E agora o nosso forro. Então, ó, a gente vai passando a cola. Vou repor mais um pouquinho aqui. E aí, ó, a gente vem e passa bem certinho. Aí, vamos lá encaixar nosso craft.
amarradinho, ficou. E aí a gente vai vir aqui e vai então lixar essas sobrinhas, certo? Porque na tampa... Oi, Shirley, boa tarde. Na tampa aqui, a gente vai só envernizar, né? Por dentro e por fora. Nesse momento eu vou só envernizar por fora pra gente fazer a nossa montagem. Depois eu envernizo por dentro. Mas agora eu vou lixar aqui pra dar o acabamento. Então, nas bordinhas, lixinha de unha, tá? E na parte maior pode ser a lixa de pé, como eu vou fazer aqui. E aí aqui, ó. Ela é rapidinha, você viu? Ó. Aqui só pra tirar algum grusninho, cola, né? E aí vou lixar aquela outra parte ali. Aí aquela outra parte a gente vai forrar. Então, belezinha aqui. Vamos pra cá, então. Vamos lixar aqui, bordinha também, cantinho, cantinho, cantinho. E aí, aqui essa parte. E aí, ó, também passando aqui. Toda a lixinha, tá? Aí, pra parte externa, o que a gente vai pegar? A tinta branca, pode ser tinta acrílica, pode ser tinta PVA, pode ser tinta chalk, pode ser qualquer uma dessas tintas, tá? A gente vai molhar aqui a escovinha de dente, né?
umedecer, eu digo, tá? Porque eu umedeço e tiro o excesso de água no paninho. E aí, a gente vai vir com o indicador posicionando aqui na nossa caixa. Sempre com o indicador e nunca com o polegar. O polegar, ele faz um chapisco muito grosseiro, tá? Então, qualquer tipo de tinta que vocês tenham, PVA, aquelas de pintar casa, enfim, não precisa ser nenhuma específica. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Então, eu acho que é uma técnica que fica super charmosinha no papel craft. Dá uma clareada nele e dá um efeito, né? Ele passa a ser um detalhe a mais na nossa aplicação. E aí sempre com o indicador, ó. Pega a escovinha, daquelas escovinhas mais simples que você tiver, aquelas de viagem, sabe? Tipo da Condor. Ou uma bem basiquinha, tá? Quanto menos firula na escova de dente, mais fácil manter o chapiscado uniforme. Agora, se você gosta de pingos mais aleatórios, pingão, assim, aí pode fazer com o polegar. O polegar, ele costuma fazer pingos mais grosseiros, não sei porquê, mas os pinguinhos mais delicadinhos são nessa posição do indicador. Então, internamente tá pronta a nossa caixa, certo? Internamente é isso. E aí, nessa caixa, a gente vai usar o nosso papelão aqui pra gente fazer um detalhe. Então, aqui dentro, depois é só verniz. Então, vai ficar a bordinha de envelhecedor aqui, certo? Mas a gente vai revestir. E agora eu vou ver aqui qual folha que eu vou usar, certo? Tinha pensado mais ou menos, mas confesso que eu não tinha decidido ainda. Eu acho que eu vou usar o ripado aqui em cima e o floral na lateral. Eu acho que eu vou caminhar bem para esse caminho aqui, tá? Então vamos lá, vou começar pelo revestimento aqui. E aí, então, a gente vai usar esse ladinho do estampado, né? Vou pegar minha reguinha aqui de 1,5 para eu riscar. Então, vou riscar no ladinho aqui do avesso, porque na tampa eu quero considerar o ripado, tá? Fazer só a marcação. Vamos lá. E agora eu vou, ó, colar então aqui. Fiz isso, posicionei aqui, posicionei ali. Eu vou fazer como se fosse a capa do nosso alvo, tá? Vou virar a bordinha porque eu quero que tenha esse acabamento viradinho. Eu não vou lixar pra ficar parecendo roller. Eu quero fazer essa vira, que eu acho que vai dar um acabamento diferente. Então, vou colocar aqui a reguinha de 1,5 também, certo? Ih, olha, lâmina grande. E aí, eu vou pegar o meu fio de cabelo e vou passar nos 4 cantinhos. Então, é como se fosse fazer a capinha de um álbum.
mas não vamos fazer o nosso relevo. Aqui eu já dou uma forçada, ó, tá? E aí a gente vai fazer a vira lados opostos. Então, passei aqui, sempre cuidando das nossas pontinhas, né? Passei aqui, ó, dá até aquela dobradinha e venho com a dobradeira ajudando aqui nesse detalhe. Então, cuidando da pontinha pra ficar bem coladinha e com um acabamento bonito. Ó, fiz aqui um lado e vou fazer o outro. E agora, depois, vou fazer esses dois ladinhos menores, então. Ó. E aí o nosso relevinho vai ficar assim, ó, com esse charminho. E aí a gente vai aproveitar essa folha que a gente já começou pra colocar aqui na lateral, certo? Então eu vou tirar aqui um código de barra. E vou colar aqui, então. Vamos lá. Eu acho que antes de começar a colar aqui, para ter o acabamento certinho, eu vou passar já a aplicar o verniz aqui e na cartelinha de palavras que eu vou usar e na cartelinha de apliques, certo? Eu vou aproveitar o verniz aqui. Deixa eu só pegar meu verniz. Então, no outro pratinho eu vou colocar o verniz. Verniz acrílico brilhante. Ó, aquele nosso de sempre. Não tá acabando, mas acho que vai dar pra cá. Então, eu vou passar na tampa, aqui, e nas cartelas.
Só tirar o excesso que meu paninho tá... Meu olho tá úmido. Então, na tampinha. E aqui também a gente vai passar o verniz nessa parte, tá? Oi, Ju, boa tarde. Deixa eu apoiar aqui pra não sujar a massa de corte. E aí, enquanto dá uma secada aqui, eu vou fazer essa parte. Oi, Ju, ele ainda tá internadinho, tá? Falei lá, depois você vai assistindo o comecinho. Tá aguardando pra fazer o exame. Mas obrigada pelo carinho, viu? Passei então aqui. E agora a gente vai então colar. Ó. Passando. Aí agora a gente vai vir aqui e vai tirar o excesso. Então eu venho com o estilete ó, bem pertinho. Bem rentinho. E aí depois eu venho com a lixinha aqui. Só pra ter certeza que não ficou nenhum papel.
E agora a gente vai vir pro outro ladinho, tá? Então, ó, posicionamos aqui. E vamos passar novamente a espátula. E aí eu vou fazendo lado a lado. Quando eu tenho papel com papel, que nem é o caso desse ladinho aqui, aí lembrem que a gente faça a esponjinha, né? A gente não vai com a lixona, não. A gente vem, ó, e passa assim, ó. Tá? Mas onde não tem papel, a gente segue aqui. Tá bom? Então, olha que lindo que já vai ficando nossa construção. Eu vou aproveitar esse restinho aqui pra gente aplicar mais uma vez aqui, ó. Ele, porque ainda vai caber aqui. Depois a gente deixa a faixa maior, já depois, pra outra parte, né? Mas também que aqui eu vou ter que refilar. Ah, não. Dá pra usar aqui, ó. Como esse papel não tem lado, aqui e aqui. Olha lá. E aí, o último lado. Vou vir aqui e vou encaixar o último ladinho. E aí a gente corta para tirar o excesso. Então, ó, faço a dobradeira para ajudar a fixar, e entre um e outro só essa lixinha mais fininha. Então, ó, com uma folha a gente fez o revestimento, né, do relevo, e conseguiu encapar toda a lateral aqui. Só vou refilar os cantinhos com a lixa, passando para tirar qualquer excesso. E aí já vai ter esse acabamento aqui, ó. Olha lá que bonito. E dentro todo revestido,
Aí a gente vai aplicar mais uma camada de verniz, tá? Aqui no relevinho e nos apliques. Aí, internamente, gente, também vocês vão aplicar o verniz, tá? Só não vou aplicar agora pra não estender a live com um trabalho repetitivo. Vou passar aqui. Certo? Aí, na plaquinha. E esse aqui também. E aí aqui lateral. E aí aqui a gente alinha, certo? Na lateral daquela parte que a gente fez, né, dessa aqui, se a gente for aplicar a carimbeira, não precisa do verniz. Então, como faz tempo que eu não uso a carimbeira, eu vou aplicar aqui pra vocês. Normalmente eu uso uma esponjinha, daquelas de... Ah, que bom, Ju. Fico feliz, viu? Fico feliz. Realmente dá uma agilizada na peça, né? Ou a gente pode usar aqui o próprio avesso da lixinha, tá? Por quê, gente? Porque é só pra dar uma esfumada. Então, ó, eu venho, carimbo, tá vendo? Ó, passo o carimbinho aqui e venho fazendo, ó, como se eu estivesse limpando a minha esponjinha, né? Eu gosto bem suave, assim, ó. Então faz só um fiozinho de marrom, tá vendo? Quem gosta ali bem bobo, bem mais manchadinho, pode tacar a bucha. Então eu gosto mais delicadinho. Então, ou quem quiser fazer com pincel, lembra de aplicar uma camada do verniz para o pincel deslizar melhor, tá? Aqui também dá pra ver assim, ó, que ele vai pegando sentido contrário aqui. Então esse é o acabamento que a gente vai deixar aí pra nossa caixa, tá? Então chuvinha americana, revestimento com um papel mais acessível e aqui esse revestimento também bem facinho de fazer, certo? Então vamos voltar para nossa tampa. Deixa eu ver se precisa de mais alguma camada de verniz. Eu creio que não, porque também a gente vai tampar metade, mas eu vou dar uma secada, que hoje tem que estar friozinho, né? E aqui parece que precisa dar uma secadinha, então peraí.
aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colar, né? Então, eu vou usar cola branca pra colar em tudo, vou passar, né, em tudo. E vou usar a cola instantânea nas pontinhas, tá? Vou só já colocar. Eu não vou usar mais pra lavar, a gente... Então, aqui eu vou caprichar em cola. Eu sempre gosto de passar essa colinha. E aí, mais nas bordinhas, a gente vem com a cola instantânea, tá? Então, já mais ou menos visualizei aonde vou encaixar. Se tá às vezes com alguma dúvida, pode dar uma medida, né? Nem aqui. Acabou que tá certinho. E aí, a gente vai segurar um pouquinho aqui. Uns 10 segundinhos. Você vê que ele já cola, tanto a lateral quanto o meinho. Já fica, ó, com essas sobreposições que eu adoro. Lembra daqui também, gente, depois que envernizar essa parte, como tem papel aqui, passa a vela, esfregar a vela branca para ficar parafina e impermeabilizar esse verniz aqui que a gente acaba passando para ele não puxar papel daqui, tá? Porque senão é muito provável que com o tempo, na hora de manusear, acabe puxando esse papel, porque não tem jeito, né? Quase todos os vernizes, principalmente no calor, eles pegam grude, né? Eu falo que pega grude, que é aquela sensação de grudinho mesmo, e acaba estragando o nosso scrap decor. Então não esquece de impermeabilizar com a vela. E aí a gente vai utilizar aqui esses detalhes. Deixa eu só pegar minhas miçanguinhas ali. Então aqui eu tinha pensado em colocar o nosso relógio. Eu fiquei apaixonada nessa versão também que a gente trouxe dele. Essa versãozinha aqui, né? Então, eu tinha pensado no nosso relógio, em algumas florzinhas e uma palavra. Talvez que venham sorrisos, que é o que a gente sempre deseja, né? Vamos lá. E aqui a gente colocar algumas das florzinhas. Eu tinha pensado até numa borboletinha aqui no cantinho. E essa cartela lindíssima, né, da Márcia, aqui. Vou colocar uns galinhos e puxar aqui um pouco mais no tom do azul. Umas 3 florzinhas, talvez até a estampada. Então, o grude eu passo a vela, tá? Nas bordas, e no restante da peça
eu aplico o lustramóvel pra ela perder. E normalmente ela perde bem, tá? Maria Regina, eu acredito que a cera, não sei o quanto que ela tem de durabilidade para esse efeito. Por quê? Porque às vezes eu percebo que a madeira absorve a cera incolor. A cera já de vela, não, ela impermeabiliza mesmo, ela fica que nem uma parafina, que é justamente, né, o que os próprios surfistas acabam aplicando na prancha mesmo. Então, ela não tem essa absorção da madeira. Quando eu faço pátina provençal, que eu passo uma cera, depois eu aplico a tinta branca, eu percebo que se eu deixo muito tempo para raspar, assim, tô só dando um exemplo, eu percebo que a madeira vai absorvendo essa cera. Então, não sei se a longo prazo a cera incolor segura esse grude, tá? A não ser que você não invernize e passe somente a cera incolor, tá? Que tem muitas artesãs que fazem. Eu, particularmente, não gosto, que eu gosto do acabamento do verniz, tá? Mas eu não creio que a cera incolor substitua a vela, tá bom? Gente, a minha diagramação é essa, na minha cabecinha. Eu tinha gostado, quero colocar essa frase e vou montar aqui com vocês agora, vou aplicar as coisinhas com cola, tá? Então deixa eu voltar aqui no dosador. E aí a gente vai colar então madeirinhas com cola branca. Então, nosso relógio aqui. Acho que eu consigo passar com um rolinho que ainda tem bastante cola aqui, ó. Vamos lá, só pra... Na plaquinha também. Vai ficar mais ou menos, ó, eu deixei aqui mais ou menos 1 centímetro, tá? Aqui nessa borda. E a borboletinha maravilhosa dessa coleção, que eu tô apaixonada. Até mandei 2 borboletinhas, porque uma é muito pouco pra essa borboleta tão linda. Agora aqui, a gente vai colar essa moldurinha. Engraçado, minha cola não está entupida, mas ela não tá saindo também muito não. Então, colocamos aqui a moldura. Aí eu vou jogar um pouquinho coisa da nossa manteiga, da nossa miçanguinha. Sugestão da Fátima. Não muito, gente, porque senão vai acabar tampando o nosso reloginho, tá? E aí lembra que aqui a gente vai tirar a proteção. Vou dar uma borrifadinha de água por desencargo de consciência, para tirar qualquer manchinha, né? Oi, Stella. Oi, Rafa. Vamos lá.
colinha, porque essa aqui não está querendo. Não está querendo sair. Já tá cheia, hein? Essa aqui vai melhor. E aí, por último, o nosso arco douradinho de acrílico, né? Pra dar o acabamento. Então, colinha branca também. Olha lá que lindo já esse relógio, gente. Lindo, lindo, né? E aí eu vou posicionar aqui com a cola branca, porque eu vou deixar essa caixinha quietinha secando, não tem problema. Então primeiro vou posicionar bolinha de cola aqui pro meu galho. Posso até puxar um pouquinho. Parte boa da cola branca que a gente pode, né, movimentar bem. A cola quente já não dá, caiu. Então, ó, vou posicionar aqui a flor, sem tampar minha plaquinha. E deixando espaço pra essa que é um pouquinho mais cheinha. Tá vendo esse assim, ó? Que demora um pouquinho pra secar, gente, mas cola, tá? Cola normal. Não é de hoje que eu, né, sempre falo que a cola branca é a minha favorita. Pra tudo. Só precisa, ó, por exemplo, tá vendo? Caiu aqui. Então eu sei que ali vai ficar e vai ficar coladinho. Ah, eu também amo. E aí a gente finaliza aqui nosso projetinho, certo? Eu tô com a impressão que esse meu relógio tá torto, mas acho que é só impressão, espero eu. Então, ó, reloginho com um pouquinho de miçanga, florzinhas, borboleta, que vem os sorrisos, caixinha toda revestida com decoração. Ai, meu Deus, eu acabo de falar que demora pra colar e abro. E a lateral, então, com esse floral, que é o avesso do papel ripado. Então, uma caixa bem delicada, aproveitando 100% todos os materiais, certo? Então é isso, meninas. Gostaram? Gostaram? As meninas que entraram depois, que perguntaram do meu paizinho, eu conversei um pouquinho no começo da live, mas ele tá seguindo fazendo os exames, tá estável, claro, a gente fica, né, bem angustiada, mas ele tá lá fazendo os exames para tentar entender o porquê. Mas agradeço demais o carinho e a gente vai se falando por aqui, lá no nosso grupinho, eu vou atualizando vocês para as próximas aulas, tá certo? Muito obrigada pelo carinho, por estarem aqui e até a próxima aula. Beijo, beijo.